tip 24 knots, over. O fogo e a água deram origem a este ambiente tão peculiar. Uma ilha em pleno Atlântico, com uma aura mágica. Habitado por gente que sabe o que é importante. Isso é na cabeça, está na cabeça. Não rendir-se nunca. Energia e inspiração. Fora e dentro da água. Em tamanho grande ou pequeno. Cuando hay cochinillas hay que venir todos los días. Chegar a Lanzarote é como aterrar noutro planeta. Extremamente escarpado e, no entanto, povoado. Os insulanos fizeram do que parece impossível o possível e enterraram incansavelmente milhões de funis nas cinzas do vulcão. E nestes inarenados cultivam a vinha. As vidas desenvolvem-se, apesar do intenso calor e da extrema aridez. Uma ilha que é uma obra de arte conjunta. A nordeste de Lanzarote, numa alta falésia ao abrigo do vento, são plantadas figueiras da Índia. Tuneras. Trouxeram bem-estar às aldeias em volta, e não só pelos seus deliciosos frutos. Marcial Robaina e o seu compadre Pedro contam-se entre os poucos camponeses que ainda hoje trabalham nestas plantações. Para a colheita, munem-se de sacos vazios de cimento e fio de embrulho. Aqui os picos se fatiam, hein? Ahí no entra nada. Todo controlado. Hay que prepararse porque si no, los picos con el calor no perdonan. Proteção no trabalho em Canarino, sustentável e funcional. Los papeles parar, los picos no me hagan daño, porque las tuneras se viran para uno como perro y quedan pegados a la canilla. Entonces tenemos que tener cuidado. Bueno, muy antigua, montones de años lleva uno con esto. Desde niño, desde pequeño, él. Sí. Dile tu edad. 77. Años. Él. 77 años. Y con esto, pues, más de... ¿cuánto? Toda la vida. Toda la vida, enredado en esto. Sí, sí. Vamos a poner un puño ahí, venga. Ponte por aquí. Basta de conversa, a colheita espera. Mas Pedro e Marcial não se interessam nada pelos figos deste cato. Ambos cultivam algo muito diferente na sua plantação. Os catos estão cheios de piolhos, as cochonilhas, ou cochonilhas de carapaça. Por baixo dos seus corpos castanhos e esbranquiçados, elas escondem um produto de cor natural muito cobiçado, o vermelho carmim. Mas a colheita destes piolhos dá muito trabalho. No, bueno. Estás todo el día doblado. La posición es muy La incómoda, posición muy pero incómoda. lo más que molesta es el sol. Y el sol, ¿eh? Uma praga de cochonilhas de carapaça levaria qualquer jardineiro ao desespero. Aqui é desejada. Cochonilhas. Cada uma mede até 4 milímetros. As de Pedro e Marcial são as mais gordas. Esto es porque zona de costa, más calor. Y la cochinilla quiere calor y por eso se planta en la zona esta. Pero abandonándose porque no la compran. Este piolho era outrora o fornecedor mais importante do verdadeiro vermelho carmim. Dava cor ao licor italiano bitter, tal como aos mais caros batons para os lábios. Desde a descoberta das anilinas sintéticas, a procura por este vermelho extraído das cochonilhas praticamente desapareceu. No hay cochinilla libramos. Cuando hay cochinilla hay que venir todos los días. Porque si llueve, el agua la tira. El agua la tira. Sí, sí, sí.
Uma outra característica de Lanzarote é o verde. A cratera meio afundada no mar do vulcão Montana del Golfo deixou como legado esta lagoa verde. A água e o fogo deram forma a esta ilha e a uma costa escarpada de lava solidificada. Lanzarote é das Ilhas Canárias a mais setentrional e a mais recente. Está situada apenas a 140 km da costa marroquina. A influência da cultura mourisca ainda hoje se vê nitidamente nas suas povoações. O local considerado de maior beleza é Ária, no Vale das Mil Palmeiras. Segundo uma lenda, sempre que aqui nascia uma menina, crescia uma palmeira. António Albenara encontrou mais um latão de óleo vazio. Lá embaixo, no porto de Arrecife, está a capital da ilha. Vai agora rolar o seu achado pela cidade velha. A pequena oficina de António fica mesmo no centro. Estes latões são o seu material de construção. Na verdade, isto aqui é um pequeno estaleiro. António é um construtor de barcos muito especial. Ele transforma míseros latões em obras de arte flutuantes. O cinzel e a chapa de aço têm arestas muito afiadas. Muchas veces me ha dado golpe. Entonces es bueno tener las protecciones, los guantes. Acaso que pasa así, no pasa nada. Pero no, no es muy bruto, siempre. A base de mucho tiempo con ellos. Pero es peligroso contra... Me he dado muchos golpes, muchos. António retira a base do latão e muda imediatamente de ferramenta. Faz um corte direito com a serra elétrica. E já está pronto o segmento do casco, que agora tem de ser moldado na forma pretendida. Rolateros são os pequenos barcos de chapa de aço que só existem em Lanzarote. Uma invenção dos pescadores mais pobres que, com eles, têm de ir a remar até aos barcos ancorados mais longe. António é o último rolatero da ilha. No es tan fácil. Lo que es maña, a base de insistir, así queremos a la juventud, que no lo vean fácil, pero que a la larga es fácil. Yo lo único que faltaría son las maderas. António já não é jovem e já lhe vai faltando o fôlego para o trabalho. Ele pensa ter fabricado cerca de 2000 rolateros em toda a sua vida. Cada um é uma pequena obra de arte no design canarino, idealizado por ele próprio. Estos colores, por ejemplo, se representan a la isla de Tenerife. Estos son los colores, o sea, los colores de las palmas. Estos son los colores de la Gomera. Aquí tenemos los colores de Canarias, blanco, azul y amarillo. Aquí tenemos la Palma, la Gomera, el Hierro, Tenerife, Las Palmas, Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa. La Graciosa, assim se chama a irmã mais nova de Lanzarote, a cerca de 1,5 km de distância. Cá fora está um grupo de ativistas do mar a caminho. O fundo do mar de Lanzarote desce a pique em alguns sítios por mais de 1000 metros. Nas águas profundas, a nadar apressados, baleias e golfinhos. Com o microfone subaquático em forma de tubo, o hidrofone, a Mar Palanca e o Vidal Martim vão tentar localizar estes mamíferos marinhos. Na sala do iate, que um patrocinador lhes pôs à disposição, Vidal montou o seu posto de escuta.
Ele busca os sons nas profundezas do Atlântico. Mas o hidrofone é extremamente sensível e pouco resistente. Todo está bien ahora. El hidrófono funciona perfectamente. Escuchamos solamente una embarcación en el fondo. Hay un barco grande. Os mamíferos marinhos são frequentemente feridos ou mortos pelos navios. O grupo quer estar atento a isso. Para Mar Palanca, a defesa dos oceanos é a sua missão. Afinal, Mar foi o nome com que os pais a batizaram. Yo creo que fue el mejor regalo que me hicieron mis padres, seguramente ese nombre. Es un regalo que agradezco un montón cada día, aunque quizás no lo merezca porque mi nombre es, el mar es demasiado grande y es demasiado poderoso. No, quizás yo no correspondo a eso tampoco. Mucha responsabilidad. Hemos visto unos animales en la proa del barco a 800 metros, sí, pero no sabemos exactamente qué son y nos vamos a acercar. Yo he visto como si fuera un pequeño salto, podría ser de algún delfín o quizás cifios con mucha suerte. ¿Los ves a las dos? Es un grupo seguramente de delfines listados, son animales que normalmente no se corresponden con el bote, no tienen una relación muy amistosa. Lanzarote está situada numa rota transatlântica, seguida por muitos mamíferos marinhos, daí a suspeita dos investigadores. Também os velejadores gostam de parar nesta ilha árida na sua longa rota para a América. Os habitantes de Lanzarote devem a permanência do estilo arquitetónico tradicional de Lanzarote até aos nossos dias a César Manrique. Este arquiteto visionário levou os seus compatriotas a manterem o seu próprio estilo, apesar do turismo. Com regras simples. Nenhuma casa será mais alta do que uma palmeira e todas serão brancas, com janelas verdes ou azuis. Manrique tornou-se no filho mais conhecido de Lanzarote. Ele ergueu um monumento dedicado à sua gente, o Monumento ao Camponês, que, inspirado numa aldeia típica canarina, tem por missão lembrar a vida cheia de privações dos camponeses. Uma vida que até hoje Pedro e Marcial levam. Ambos têm de juntar 150 mil cochonilhas para reunir um único quilo de piolhos de carapaça secos. Lo que intentamos hacer es parar el proceso, es decir, que no siga pariendo. Que todo lo que tiene el grano que se quede dentro, que no salga nada. As temíveis cochonilhas fêmeas escondem-se numa espessa camada de cera que os camponeses esfregam para que elas saiam. Um trabalho esforçado e monótono. Finalmente surge alguém interessado. ¿Pero que ustedes venden cochinillas? Sí, aquí el señor es un experto en la cochinilla. É Gema González, da aldeia vizinha, uma velha conhecida. Gema trabalha como tintureira têxtil. Todo se quita. Que hay que... Todo. Todo se quita. Todos los picos que tiene, porque tú aprietas y hace que te clava un pico en la mano. ¿Y el kilo cómo lo tienen? Pero bueno, ¿qué podemos hacer, Marcial? De Canarias. Fantástico. Pues yo quisiera comprar un poquito, si es posible. Bueno, no, ponle un precio después. Sí, bueno. Tienes preparado ya. Mira, todo esto para ti. Ah, muy bien. ¿Y esto cuánto sería? Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, muy bien. Ok, Gracias. gracias. Enhorabuena por su trabajo. Gracias, muy bien. ¿Qué, Marcial? Estupendo. A curta visita da cliente trouxe cor ao trabalho e, ao mesmo tempo, foi um intervalo muito lucrativo. Los hilitos, sí. Sí, ponlo ahí en la montañita.
Mas agora o Pedro e o Marcial têm de voltar ao trabalho, preparar futuras cochonillas. Tú vas a cargar la cochinilla nueva otra vez. Esto como la hemos cogido cuando estaba pariendo, ahora cogemos, la colocamos en las tuneras y sigue pariendo ahí y se quedan las crías en la tunera. Y ahí vuelve otra vez el proceso de la cochinilla. Ambos espalham os sacos cheios de cochonilhas fêmeas pelas figueiras. Sem esta ação do homem, os piolhos não se espalhariam em tão grande quantidade. Sí, ponlo. Se buscan las tuneras Más tierna. jóvenes. Esto lo mudamos una vez al día, todos los días, lo vas mudando de tunera en tunera. Através das malhas do saco, as crias de piolhos microscópicas vêm cá para fora. Os habitantes de Lanzarote aprenderam a viver com esta natureza árida e a contentarem-se com pouco. A ilha escarpada deu-lhes um prazo de séculos para uma vivência sombria. Na Baía de Tenessar existe há 50 anos uma povoação com casas de verão pertencentes aos habitantes locais. Aqui tudo é ainda muito simples, sem praia, sem porto, sem um bar. Só o ruído da rebentação das ondas. No outro lado da ilha, na cidade principal, António Almenara continua a trabalhar a chapa de aço. A sua canoa, feita de chapa, começa a adquirir forma. Aparte que esto es lo que equivale a poner uno en forma. Me veo muy bien, trabajo todo el cuerpo. Uno hace baloncesto, otro al fútbol y yo haciendo jolatero. Y buen deporte, no lo dudo, ¿sabes? Após 2 horas de trabalho, uma lata de 200 litros de óleo transforma-se num rolatero, uma obra bastante instável. Ao barco já só falta o último retoque. Para tal, António tem de arrastar o seu trabalho pela casa toda. Na parte da frente, na sua tienda, uma pequena loja de souvenirs, o filho irá ajudá-lo. Ahora, Germán, lo que vamos a hacer es pintarlo. Decía que tenías el color rojo, le pondríamos el rojo por aquí, así lo puso la cinta, el rojo por aquí y el azul por aquí. Neste pequeno estaleiro constroem-se rolateros em todos os tamanhos e cores. A nova construção recebe uma pintura à Lanzarote. Los colores, el porqué, pues algo significativo, con el cielo y lo que se ha luchado. El rojo ha sido lucha. Aquí el canario ha luchado mucho en la época de las conquistas y demás. E foi para uma competição que António convidou alguns amigos. Na próxima tarde irá realizar-se uma regata de rolateros na lagoa. Mar Palanca e Vidal Martim tiveram de interromper a sua atividade de escuta. Diante da proa move-se algo, devagar. Não é meramente lixo o que a mar tem no gancho, mas sim restos da pesca ilegal. Wow, that's too many. Pues hasta muy lejos, y la otra es que es un enredo para los animales, sobre todo para las tortugas, pero se convierte en pues como si fuera la nueva casa de muchos pequeños organismos. Num monte de plásticos movem-se caranguejos e algas. La cosa es que esto es como una corriente, y hay veces que cuando entras en una corriente de deriva te encuentras en pocos metros mucha basura.
O barco está aparentemente no meio de uma corrente de lixo. Vidal Martín já descobriu mais lixo e põe-se a caminho de uma boia abandonada. E nela restos de redes e de linhas. Vale, lo tengo, lo tengo. No pesa. ¿Tiene mucho peso? No, no. Aquí es ilegal. Lo que pasa es que eso viene de África. Viene sobre todo de Marruecos. Son palangres que se sueltan y vienen a la deriva. Claro, no sabemos lo que hay debajo. A mar adora o oceano e todos os seus habitantes. Es triste porque estamos quitando una basura que puede ser peligrosa para otros animales y para las embarcaciones, pero aquí hay un montón de animales que se quedan sin casa. O velho iate não é muito indicado para a investigação. E muito menos quando se está sempre a trazer para bordo um volumoso lixo marinho. Mas esta organização de voluntários não possui dinheiro para um barco mais adequado. E aí vem mais uma boia pirata ao seu encontro. Intenta levantarlo con la mano. Voy, voy, voy. Vale. Uy, uy, uy. Ah. Y se está rompiendo en trozos. Mais uma boia com as linhas de pesca proibida. Es muy triste, sobre todo la impotencia de no poder hacer mucho más. Lo único que podemos hacer es recogerlo y realmente es un problema a nivel global muy grande, a escala, que se nos va de las manos y sentimos una impotencia terrible cuando vamos al mar y lo que estamos viendo es esto continuamente. Em 1730, Lanzarote sofreu uma grande catástrofe natural. Erupções vulcânicas que não paravam, massas de lava que enterravam aldeias inteiras. Fogo por todo o lado, fumo e matéria incandescente. As erupções prolongaram-se por 6 anos. E assim surgiu uma paisagem geológica extremamente jovem, bizarra, que hoje está sob forte proteção e à qual se chama Parque Nacional de Timanfaya. No norte da ilha, pelo contrário, a paisagem é dominada por antigos vulcões há muito erudidos. As estradas serpenteiam em volta e os vales são habitados. Para Stefan Ulveg, é uma paisagem que inspira os sentidos, por isso ele vive aqui há alguns anos. Lanzarote hatte schon, als ich das erste Mal von der Insel hörte, etwas Geheimnisvolles. Es kommt mir vor, wie auf einem anderen Planeten zu sein. Es hat auch etwas Feindliches, also wie eben so ein Planet, ein unbewohnter Planet teilweise, wo man ums Überleben kämpfen muss. Dass man nicht untergeht in dieser Naturgewalt. Stefan passeia muito pela ilha. Ele adora esta natureza poderosa, andando sempre em busca de recantos isolados e com novas paisagens. E encontra precisamente neste momento um desses pontos. Ja, das ist unglaublich hier, ja. Os penhascos de Famara. Das ist genau das Energiespiel, was ich suche immer. Hier hat man die ganzen Elemente zusammen. Den Wind, wie das trägt, den Klang, das Meer. Man hört es ja auch noch rauschen. Leicht. So, dass es nicht die Obertöne wegnimmt. Und dann das vulkanische Gestein dazu.
O velho carro para o serviço de transporte de encomendas foi feito à medida de Stefan Ulveg, pois Stefan é músico. E ele não pode viver sem o seu instrumento musical. Lutou e trabalhou durante longo tempo até encontrar a solução para ter o seu Steinway de $80.000. O Rolls-Royce dos pianos de cauda com trem de aterragem out of road. Dadurch, dass ich hier keine Wände habe, dass der Schall nicht zurückgeworfen wird, dass der Schall einfach sich frei bis in die Sterne hinein entfalten kann, das ist wie ein grenzenloser Konzertsaal. Fora de espaços fechados, em pura natureza. É este o seu lema. Tocar para aquecer na brisa fresca do Noroeste. Ja, ich spüre den Wind und ich spüre den Klang, ich spüre den... Aber ich lasse mich nicht vom Wind wegwehen. Ich gucke, dass ich hier meine Mitte habe, trotz des Windes. Stefan Ulveg fez nome com os seus concertos ao ar livre, na floresta, em grutas ou fiordes. Em 2019 fez uma digressão pela Noruega e Suíça. Devido à pandemia da Covid, pratica agora onde vive, em Lanzarote, na sala ao ar livre, com o vento marítimo. Está a tocar Ondine, de Ravel, uma peça difícil. Imaterial é o nome que Stefan dá à sua música. Depois dos seus passeios imateriais, o artista precisa sempre de algo que o faça assentar de novo os pés na terra. O yoga proporciona-lhe isso, ainda que em pontos bem mais altos. A distância entre o estaleiro de barcos de António e Charco, a lagoa de Recife, é de apenas umas centenas de metros. António reuniu alguns amigos, ao fim da tarde, para uma regata de barcos de chapa metálica. Uma nova geração de um desporto bizarro. O dia foi longo e o construtor de barcos já regou o seu trabalho com umas cervejas. António já vem um pouco adornado. E o seu novo rolatero ficou demasiado estreito. Mas isso permite-lhe curvar mais facilmente. Agora bem, já. Agora seguro. Venga, bien. Nova tentativa com um barco mais largo. Os rolateros afundam num segundo. Ainda bem que a lagoa está tão calma. Hay veces que es normal. Cansancio, yo no bambino, ellos. Pero después tranquilito, ya ves. À terceira, já um pouco mais sóbrio, António toma a dianteira da regata. Uma etapa aos altos e baixos, atravessando as águas do Porto.
No final, apenas restam 2 concorrentes que se empenham numa renhida competição frente a frente. Aquí el amigo de Tenerife, Islas Canarias. Pero bueno, también ahí estamos igual, ¿sabes? Lo bueno que estén, ¿sabes? Chicos, uno por ahí arriba. Mucho mejor, con más energía. El campeón. ¿Qué falta para ganar? Ah, más energía, darle con energía, fuerza. ¿Qué? No, eso es en la cabeza, está en la cabeza, no rendirse nunca. Mucho tiempo de que los niños te gusta. 5, 4, 3, 2, 1, ¡vamos! Grande dia que chegou ao fim. E a calima, uma tempestade de areia no Saara, ali próximo, cobre de pó vermelho o céu de Lanzarote durante umas horas. Durante meses, Simon Turner procurou por toda a ilha, até que encontrou a praia perfeita. A Praia de la Canteria, no ponto mais setentrional de Lanzarote. For me, it's meditation. It's just me, the sea, and silence. It's what I like best. Turner é um dos milhares de britânicos que têm residência permanente em Lanzarote. O único artista de praia da ilha. Cada trabalho seu começa com um cabo de vassoura e uma corda de roupa. O seu enorme círculo. O tema preferido de Simon é o círculo. Tem de ser perfeitamente redondo. O caminho percorrido por Simon até à pintura na areia foi longo e também arenoso. It took me quite a while. I originally started with sticks and just using twigs and branches and driftwood that I found on the beach. But the garden rake gives me much more control and creates a much better contrast with the virgin flat sand. Nas fases criativas, ele tem de atender à tabela das marés, porque só pode trabalhar na maré baixa. E tem de ser depressa. O Atlântico dá-lhe 3 horas apenas, até que as águas da enchente lhe estraguem a obra. Mas é isso que o estimula. The beach is everybody's favorite place, and seeing children making sandcastles and children drawing shapes on the beach gave me the idea that this is the biggest canvas that I could work with as an artist. And every day the tide refreshes my canvas and gives me a clean canvas to work with. A areia da praia como tela. Frequentemente sem observadores. Uma obra absolutamente única, feita apenas para o momento. No, that's nice. That's the good part. That's the good part. It's nice to see as well. One wave can clean the beach, and so the marks are almost totally erased. So the nature just takes back what's hers, and it's fresh sand again. A natureza, segundo Simon, é maior do que o homem, e nada se compara à força do mar.
O centro de manutenção e de comércio da ilha encontra-se em Arrecife. Antes foi uma cidade portuária cheia de violência, sempre atacada por piratas vindos do norte da África. Roubavam e incendiavam. Hoje reina a paz. Mesmo no passeio marítimo de Arrecife está situado o escritório de Mar e de Vidal e a sua organização para a proteção dos mamíferos marinhos das Canárias. Através de 2 minúsculas janelas, saem para o exterior estranhos sons. Cantos de baleia e vocalizações de golfinhos. Foi quase há cerca de 30 anos que Vidal Martim fundou a sua organização para a proteção de baleias e golfinhos em volta das Canárias. Os registros subaquáticos feitos do barco são o seu material de pesquisa mais importante. Registramos los sonidos porque la información acústica nos dice mucho sobre el comportamiento y otros parámetros vitales de la especie. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es analizando el sonido. Por ejemplo, suenan algo así. Y otros son los clics de ecolocalización, que es lo que utilizan para alimentarse, que suenan así. Suenan como tac, 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 tac. As baleias a conversar em segredo. Para ambos, não há nada mais bonito. Vidal, eres más romántico que yo, entonces si quieres diles lo que te producen, porque muchas veces yo pongo los sonidos en la oficina y le digo, ¿te molestan? Y dice, no, al contrario, me encantan. ¿Por qué, Vidal? No, no sé. No, sí, me gustan los sonidos. O pequeno escritório de exploração marinha está numa das casas mais antigas da cidade. O aluguer é apenas no resto do chão, mas tem um certo estilo. É um monumento vivo à arquitetura, tal como o César Manrique teria desejado. A 1/4 de hora de automóvel a norte de Arrecife existe um outro pequeno tesouro da ilha, a Punta Mujeres, ou Cabo das Mulheres. Uma cidadezinha de 1000 almas na costa leste de Lanzarote. Era aqui que as mulheres dos pescadores se reuniam à espera dos maridos que andavam no mar. Numa rua lateral esconde-se a oficina da tintureira Gema Gonzalez. É aqui que ela prepara as tintas de várias cores e os tecidos. E as cochonilhas de Pedro e de Marcial. Yo funciono todo a ojo, un par de puñados, depende de las piezas. La seda necesita poquito, las lanas necesitan más cantidad. Con esto es suficiente para 4 o 6 pañuelos. Primeiro ela cose os animais secos. Sente-se um aroma muito intenso. Al fin y al cabo es un animal que está seco al sol. Otra vez se vuelve a hidratar y con el calor suelta ese olor tan particular. No hay otro olor igual. A seda é primeiro macerada numa solução de aluman e a seguir é introduzida na barrela dos piolhos. Es un poco alquimia todo. Todo es pura química y es alquimia. Antigamente o vermelho carmim das cochonilhas era pago a preços elevados. El rojo es precioso. Antiguamente era el color de los nobles, ¿no? El pueblo iba de negro, los reyes y la iglesia iban de rojo. Quando o vermelho das cochonilhas foi substituído pelas tintas sintéticas, isso causou uma grave crise económica em Lanzarote e em todas as Canárias. 90% das exportações desapareceram. Esta tinta carmim extraída dos piolhos permanece hoje como um nicho de mercado, para lembranças como os lenços de seda da Gema Gonzalez.
A costa de Lanzarote é escarpada e perigosa. No entanto, os mergulhadores adoram-na devido ao caráter único do seu mundo subaquático. Na Playa Blanca, Mara Guida dá aulas de mergulho a principiantes. Com ela está o Simon, o artista da areia, por razões profissionais. Respirar con el regulador, ¿ok? Entonces, todo eso va dentro la boca y ustedes respiran y exhalan por el mismo aparato, ¿ok? Cuando exhalan, Este curso rápido de mergulho é o cartão de entrada para uma exposição de arte muito especial. es la respiración. Um conterrâneo de Simon erigiu um parque de esculturas no fundo do mar. That kind of ties in with my work, I think, because it's only accessible to a few people. So it'll be interesting to see the comparisons between the two. Nervous, but excited, huh? It's a new experience, a whole new world. 1 hora na piscina. Depois irão mergulhar no Atlântico. Va muy bien, ¿eh? Sí, está mejorando. Creo que le gusta. Ok. Um curso tão rápido é único na Europa. Sem carta de mergulho, sem exame, vai-se logo para o mar. Uma meia hora para chegar à exposição subaquática. Está bien, me gusta mucho llevar beginners, los principiantes, al Museo Atlántico porque también salen siempre con una sonrisa muy grande. Very shortly, we'll be down there. It looks deep. É o primeiro mergulho na vida de Simon Turner e logo a 14 metros de profundidade. Mas bem orientado por Mara, a formadora. Cada principiante é vigiado por um profissional. O mundo do artista subaquático Jason de Queires Taylor. Os seus temas são os refugiados da África, que cada vez mais chegam às costas das Canárias. It's emotional. Seeing the things such as the dinghy with the refugees. Something that I've seen on the coasts around Lanzarote so many times. And seeing that tribute to those people down there is just absolutely beautiful. Pessoas cheias de esperança à porta de um mundo melhor. Alguns insulanos serviram de modelo às esculturas. Têm orgulho em terem participado numa obra que pertence a todo o conjunto artístico que é Lanzarote.